Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Quantas pessoas incríveis tu já descartaste nos primeiros 7 segundos? Quantas oportunidades perdeste tu porque alguém fez o mesmo a ti? Hoje vamos falar do efeito de halo aqui, no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Quero começar por te dizer 7 segundos. 7 segundos é tudo o que o teu cérebro precisa para julgar completamente outra pessoa. 7 míseros segundos para decidir se essa pessoa é competente, confiável, simpática, perigosa. Bem-vindo ao episódio 181 do Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e hoje vamos falar sobre o efeito de halo, ou como eu prefiro chamar, o Instagram mental que tu carregas contigo todos os dias. No episódio anterior, desvendamos a falácia da tua verdade. Essa ideia perigosa de que aquilo que percebes é real, é objetivo, é incontestável. Descobriste que a tua percepção cognitiva está adulterada, filtrada, distorcida por 1000 variáveis que nem sequer se consegue nomear. Mas isso foi o aperitivo. Hoje vamos ao prato principal, porque se a tua percepção de realidade está comprometida, imagina o caos que isso cria quando se trata de pessoas. Pensa comigo. Quando foi a última vez que conheceste alguém? Pensa nisso. Foi uma festa, uma reunião de trabalho, num café ou no ginásio? Onde quer que tenha sido, faz uma pausa e sê brutalmente honesto contigo. Quanto tempo demoraste a decidir se gostaste ou não daquela pessoa? Se era interessante ou aborrecida? Se valia a pena investir tempo? Ou se era melhor manter à distância? Podes pensar o que quiseres, mas eu aposto que não foram horas. Aposto até que nem foram minutos. Foram segundos. Uns breves e fugidios segundos onde o teu cérebro, esse órgão maravilhoso e simultaneamente traiçoeiro, fez uma avaliação completa, embalou tudo num pacotinho arrumadinho e disse: pronto, já sei quem é esta pessoa. Mentira, cérebro, tu não sabes nada. Nos anos 70, 2 psicólogos chamados Richard Nisbett e Timothy Wilson fizeram uma experiência brilhante. Pegaram em estudantes universitários e mostraram-lhes vídeos de um professor convidado a dar uma palestra. Mas havia um pequeno detalhe, diabólico talvez. O mesmo professor aparecia em 2 versões diferentes. Numa, ele era caloroso, simpático, acessível. Na outra, era frio, distante, quase hostil. O conteúdo da palestra era exatamente o mesmo, palavra por palavra, ideia por ideia. Depois pediram aos estudantes que avaliassem o professor. E aqui está o problema, aqui está a revelação perturbadora que devia fazer questionar cada julgamento que nós fazemos na vida. Os estudantes que viram a versão simpática classificaram o professor como mais atraente fisicamente, melhor comunicador e muito mais inteligente. Os que viram a versão fria, pragmática, avaliaram-no negativamente em todas as dimensões, incluindo aquelas que não tinham absolutamente nada a ver com a forma como ele se comportava.
Percebes a gravidade disto? A simpatia dele coloriu a percepção da aparência física. O sorriso influenciou a avaliação da inteligência. Um único traço positivo criou um halo luminoso que contaminou tudo o resto. Mas o contrário também, uma característica negativa lançou uma sombra sobre toda a percepção que havia daquele professor. E tu achas que isto só acontece em laboratórios académicos com estudantes ingênuos? Olha para a tua vida, quantas vezes já contrataste alguém porque te pareceu ter boa energia na entrevista, só para descobrir 3 meses depois que é um incompetente? Quantas vezes descartaste um currículo brilhante porque a pessoa te pareceu estranha nos primeiros minutos? Quantas relações potencialmente incríveis tu já sabotaste porque alguém estava nervoso no primeiro encontro e tu interpretaste isso como desinteresse? Quantas vezes se levantaram mal entendidos apenas pela forma como a outra pessoa se vestia? Certamente já estás a ver onde isto tudo vai dar. A tua percepção cognitiva, que já vimos no episódio anterior estar adulterada pela linguagem mental que usas, agora revela-se ainda mais traiçoeira quando se trata de pessoas. Porque não estás apenas a interpretar factos, estás a criar narrativas completas sobre seres humanos complexos, baseado única e exclusivamente em fragmentos microscópicos de informação. E aqui está a parte que mais me fascina pessoalmente e aterroriza em simultâneo. Fazes isto sem ter consciência. É automático, é inconsciente. É o teu cérebro a funcionar no modo de poupança de energia, a usar atalhos, a aplicar filtros que nem sequer sabes que existem. Pensavas que escolhias racionalmente as pessoas com quem te relacionas, com quem trabalhas, em quem confias. Spoiler alert. Não escolhes. O teu cérebro preguiçoso escolhe por ti, baseado em padrões que aprendeu, sabes lá onde, contaminado por preconceitos que nem reconheces como teus, guiado por uma primeira impressão que tem tanto de real como um filtro do Instagram. E isto, ouvinte de quem cala consente, está a acontecer agora, na tua cabeça, a cada pessoa que tu encontras, a cada interação que tu tens, a cada decisão que tomas sobre os outros seres humanos. A pergunta que te deixo é simples, mas talvez devastadora. Quantas pessoas incríveis tu já perdeste em 7 segundos? Fica comigo, vamos desmontar este mecanismo, peça a peça. Entraste na sala, um brilho no ar, um passo, um sorriso, um jeito de olhar. E em 3 segundos o meu cérebro pintou um retrato de ti que a minha alma comprou. Não sei da tua luta, da tua cicatriz, só sei desta luz que me faz tão feliz. Joguei-te num passo, num ritmo, num som e decidi que o teu coração era bom. Ai, que halo de luz que me cega a razão. É só uma luz e eu danço com um vulto, uma doce ilusão. Um fantasma. Esta primeira impressão é uma salsa fatal que me impede de ver o teu mundo real. O cérebro preguiçoso. Vá, agora que já te perturbei o suficiente, vamos ao que interessa. O que raio se passa dentro da nossa cabeça quando se julga alguém em 7 segundos? A culpa não é inteiramente nossa. Bem, é e não é. Deixa-me explicar. O teu cérebro é provavelmente a máquina mais sofisticada do universo conhecido. 3 quilos de matéria gelatinosa capaz de criar sinfonias, resolver equações impossíveis, apaixonar-se, questionar a própria existência. Mas tem um problema fundamental. É incrivelmente preguiçoso. Ok, não no sentido pejorativo, mas no sentido de eficiência energética. O teu cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do teu corpo. Apesar de representar
apenas 2% do teu peso, é um glutão energético e por isso desenvolveu estratégias para poupar combustível sempre que possível. Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o Nobel da Economia, sim, psicólogo a ganhar Nobel de Economia, porque a economia, afinal, é sobre como as pessoas pensam e não sobre números. Kahneman identificou 2 sistemas de pensamento. O sistema 1 é rápido, automático, intuitivo e emocional. Funciona sem esforço, sem que tu tenhas de fazer nada conscientemente. É o teu piloto automático, digamos assim. E depois temos o sistema 2. É lento, deliberado, analítico e racional. Este sistema requer esforço, concentração e gasta energia. Adivinha qual deles usas na maioria das situações? Exatamente, o sistema 1, porque o sistema 2 cansa, consome energia e dá trabalho. É como a diferença entre conduzir numa autoestrada vazia, onde nem pensas no que estás a fazer, e conduzir numa rua estreita, cheia de peões, onde cada movimento exige atenção total. Qual preferes fazer durante 8 horas seguidas? E aqui está o problema. Quando conheces alguém, o teu sistema 1 entra em ação imediatamente. Vê o sorriso, a postura, o tom de voz, a forma de vestir e em milissegundos acede a uma base de dados gigantesca de memórias, experiências passadas, pré-conceitos e preconceitos, que são padrões sociais que nós aprendemos. Cria conexões instantâneas. Esta pessoa sorri como aquele amigo que me traiu? Ou esta pessoa veste-se como aquela professora que me marcou positivamente? Ou este tom de voz lembra-me alguém em quem confio? É o que chamamos pensamento associativo. O cérebro funciona por redes neurais que se ativam em cascata. Tocas numa memória e ela puxa outra. Puxa outra e depois mais outra. É como no YouTube, quando começas a ver um vídeo de gatinhos e 3 horas depois estás a ver documentários sobre a Guerra Fria. Uma coisa leva à outra. No caso do efeito de halo, uma característica positiva ativa uma rede de associações positivas. Por seu lado, uma característica negativa faz o oposto. E pronto, tens um julgamento completo, baseado num fragmento. Mas espera que isto fica melhor, ou pior, depende de como olhares para isto. Uma vez que formas uma primeira impressão, o teu cérebro vai fazer tudo, mas mesmo tudo, para manter essa primeira impressão. Porquê? Por causa de um princípio psicológico fundamental, a que chamamos consistência cognitiva. Tu, ser humano complexo e contraditório, tens uma necessidade quase obsessiva de que as coisas façam sentido, de que haja coerência entre aquilo que pensas, que sentes e que percebes. Leon Festinger, outro gigante da psicologia, descobriu que quando temos informações contraditórias, entramos num estado de desconforto psicológico chamado dissonância cognitiva, que aliás já falamos no Quem Cala Consente. E o cérebro detesta este desconforto. Faz-lhe confusão, consome energia, por isso automaticamente e vai procurar informação que confirme aquilo que já acredita, seja ignorar, desvalorizar ou reinterpretar a informação que contradiz as tuas crenças iniciais. Traduzindo tudo isto para o efeito de halo, se tu decidiste nos primeiros 7 segundos que alguém é simpático, tu vais notar todas as coisas simpáticas que essa pessoa faz e arranjar desculpas para os momentos menos simpáticos. Tipo, está só a ter um mau dia. Se decidires que alguém é antipático, tu vais interpretar até os gestos mais genuínos como manipulação. Está a ser simpático porque quer alguma coisa. E isto não fica por aqui. Nos dias de hoje, vivemos no laboratório perfeito para o efeito de halo multiplicado ao cubo. As redes sociais. Pensa no LinkedIn. Vês um perfil com uma foto profissional bem tirada, um título impressionante, talvez até uma certificação de alguma universidade que tu achas que é prestigiada. O teu cérebro cria imediatamente um halo de competência. Assumes que a pessoa é brilhante, trabalhadora, confiável. Pode ser verdade, ou então pode ser alguém que apenas sabe vender a sua imagem. Pensa no Tinder, por exemplo. Esta aplicação maravilhosa onde se julgam potenciais parceiros românticos ou sexuais baseado em 5 fotografias e 3 linhas de texto.
Só o humano para inventar tamanha estupidez. Estudos recentes, e estamos a falar de investigação feita entre 2022 e 2025, mostram que decisões de contratação são significativamente influenciadas pela fotografia do currículo. Pessoas consideradas fisicamente atraentes têm maior probabilidade de serem chamadas para entrevistas, mesmo quando as qualificações são idênticas a outros. O halo da beleza contamina a percepção da competência profissional. E há mais, estas distorções não são democráticas. São piores quando se trata de género, raça, idade. Uma mulher firme é vista como agressiva, enquanto um homem com o mesmo comportamento é visto como líder. Uma pessoa negra precisa de credenciais extraordinárias para ser vista com o mesmo halo de competência que uma pessoa branca com credenciais medianas. O efeito de halo amplifica o preconceito que tu carregas, muitos dos quais nem sequer admites que tens. Percebes agora a dimensão deste problema? Não estás apenas a fazer julgamentos rápidos, estás a construir realidades inteiras sobre pessoas, baseado em migalhas de informação, filtrada por preconceitos inconscientes, reforçada por mecanismos cerebrais que existem para te poupar energia e depois a viver como se essas realidades inventadas fossem factos objetivos. Mas calma, o cérebro não é mau. É apenas preguiçoso, está em modo de poupança. E na preguiça, claro, comete erros monumentais. Mas há sempre a boa notícia do costume. Aqui, no Quem Cala Consente, tu podes desligar o piloto automático. E é exatamente isso que eu te quero ensinar a fazer a seguir. A tua melodia parece tão perfeita, mas que notas escondes que a minha alma rejeita. Que dores disfarças nesse teu gingar, enquanto a minha mente não para de te julgar. Parece tão perfeita, e eu danço com um vulto, um fantasma. Esta primeira impressão é uma salsa fatal. Me cega a razão, é só uma luz. E eu danço com um vulto, uma doce ilusão, um fantasma. Esta primeira impressão é uma salsa fatal que me impede de ver o teu mundo real. Desliga o piloto automático. Muito bem, já percebeste que o teu cérebro está constantemente a pregar partidas. Já sabes que aquilo que julgas em 7 segundos não passa de uma percepção cognitiva adulterada da realidade. Não passa de uma ilusão cognitiva bem embalada. Agora, a pergunta que realmente interessa: o que é que vais fazer em relação a tudo isto? Porque uma coisa é saberes que tens uma PCA, uma percepção cognitiva adulterada. Outra completamente diferente é mudares o teu padrão. E acredita, isto não se resolve com boa vontade ou com repetir para ti mesmo todos os dias de manhã: vou ser menos preconceituoso. O cérebro não funciona assim. Precisas de ferramentas concretas, de técnicas específicas, de um método que te sobreponha ao sistema do piloto automático. Vamos começar, por exemplo, pelo reconhecimento do padrão. Porque não podes mudar aquilo que tu não vês. A próxima vez que conheceres alguém, repara que estou a dizer a próxima vez mesmo, não daqui a um mês. Quero que o faças imediatamente, da próxima vez. E nessa altura, faz um exercício mental brutal de autoconsciência. Pergunta a ti mesmo: qual foi a primeira coisa que eu notei na pessoa? Foi o sorriso, a roupa, o tom de voz, a forma como apertou a mão? E depois, e isto é a parte crucial, pergunta-te: isto que eu notei define quem esta pessoa é ou apenas o que eu vi? Parece subtil, mas é um pouco revolucionário demais até. Estás a criar distância entre o estímulo e o julgamento. Estás a ativar o que na programação neurolinguística nós chamamos de observador interno. És simultaneamente o ator na cena
e o realizador que observa a cena de fora para dentro. E nesse espaço, entre observar e julgar, mora a liberdade consciente. Mora, por exemplo, o teu plano para tu viveres em pleno. Agora vamos levar isto para o próximo nível, com uma ferramenta de terapia cognitivo-comportamental chamada reestruturação cognitiva. Soa complicado porque é jargão, mas é surpreendentemente simples. Quando apanhares a ti mesmo a fazer um julgamento rápido sobre alguém, para mentalmente e divide o processo em 3 momentos. No primeiro momento, identifica o pensamento automático. Esta pessoa parece arrogante. Pronto, apanhaste. Não te censures, não te julgues por teres esse pensamento. Apenas reconhece que ele está lá. Depois, num segundo momento, questiona as evidências e aqui tens de ser implacável contigo mesmo. Que evidência concreta tenho eu de que esta pessoa é arrogante? Porque não sorriu quando cumprimentou? Que outras explicações existem para alguém não sorrir? Pode estar nervosa, pode ter acabado de receber uma má notícia, pode estar com dor de cabeça. Pode simplesmente não ser uma pessoa sorridente, mas ser absolutamente adorável quando a conheceres melhor. Vês o que estou a fazer? Estou a forçar o teu cérebro a sair do atalho preguiçoso e a considerar alternativas para o que tu achaste ser uma evidência de algo. E depois vais ao terceiro momento. Crias um pensamento alternativo que seja mais equilibrado. Em vez de esta pessoa é arrogante, reformula para esta pessoa não sorriu no cumprimento e eu não tenho informação suficiente para saber porquê. Parece uma diferença pequena. Sim, só que é gigantesca. Acabaste de transformar uma conclusão fechada numa hipótese aberta. Criaste espaço para a realidade ser um pouco mais complexa nesse teu sistema 1 de piloto automático. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Imagina que estás numa entrevista de emprego e a pessoa à tua frente está a olhar para o telefone enquanto tu falas. O teu pensamento automático é: esta pessoa não está interessada, não me respeita, já decidiu que não me vai contratar. Tu paras, questionas, que evidência tens? Essa pessoa está a olhar para o telemóvel. Ok. Que outras explicações existem? Pode estar à espera de uma chamada urgente, pode ter um familiar doente, pode ser simplesmente má educação e que nada tem a ver contigo. Reformula. Esta pessoa está distraída neste momento e isso pode ter múltiplas causas que eu desconheço. E depois acrescenta uma camada de programação neurolinguística que é absolutamente brilhante quando feita corretamente. Chama-se reframing. Funciona assim. Quando des por ti a julgar alguém com base numa primeira impressão, força-te a criar 3 narrativas completamente diferentes sobre essa pessoa. Viste alguém que te pareceu frio e distante? Narrativa 1. É uma pessoa fria e distante. Narrativa 2. É uma pessoa introvertida que demora tempo a abrir-se. E narrativa 3. É uma pessoa que está a passar por um momento difícil. 3 histórias. A mesma pessoa. Qual é a verdadeira? Não fazes ideia. E é precisamente aí que está o poder. Ao forçar-te a criar múltiplas narrativas, estás a treinar o teu cérebro a suspender o julgamento definitivo do teu piloto automático. E claro, podes sempre usar aquilo que já falamos várias vezes no Quem Cala Consente: os gatilhos ou as âncoras. Experimenta criar um gatilho físico. Sei que parece estranho, mas funciona extraordinariamente bem. Sempre que estiveres prestes a conhecer alguém ou a fazer um julgamento rápido sobre uma pessoa, toca com o polegar no dedo indicador. É um gesto discreto que ninguém nota, mas para ti vai acabar por se tornar uma âncora. Um lembrete físico de te dar 5 segundos de pausa antes de decidir seja o que for. 5 segundos onde tu respiras, onde te lembras de tudo o que aprendeste neste episódio, onde escolheste conscientemente não deixar o piloto automático assumir o controlo em 7 segundos para o resto da tua vida. E vou ser ainda mais específico. No contexto profissional, se estás numa posição de contratar pessoas, implementa processos que contrariem o efeito diálogo. Currículos sem fotografia numa primeira fase. Entrevistas estruturadas onde fazes as mesmas perguntas a todos os candidatos. Múltiplos avaliadores com perspectivas diferentes de vida. Isto não são apenas boas práticas, são salvaguardas quanto ao teu próprio cérebro preguiçoso e uma salvaguarda para a tua empresa. O ritmo
acelera a sala a girar. Acende a luz. A tua luz tão forte não consigo parar. Acende a luz. Mas debaixo do brilho do passo veloz, há uma outra pessoa sem máscara, sem voz. Acende a luz. Ai, que halo de luz que me cega a razão. É só uma luz. E eu danço com um vulto, uma doce ilusão. Um fantasma. Esta primeira impressão é uma salsa fatal que me impede de ver o teu mundo real. A música para e eu pergunto agora: com quem é que eu dancei? Ok, estamos a terminar, mas espera um momento. Passamos este episódio inteiro a falar sobre como tu julgas mal os outros, como o cérebro cria halos luminosos ou sombras escuras sobre pessoas que mal conheces, como nós distorcemos a realidade baseada em migalhas de informação. E está tudo certo. Foi bem explicado, espero eu. Tudo isto é verdade, tudo isto é importante, mas há uma reviravolta que eu preciso que tu vejas, porque o efeito de halo não funciona apenas nos outros, funciona em ti, sobre ti e contra ti. Pensa comigo, cometeste um erro significativo no trabalho há 3 meses. Desde então, como é que tu te vês? Se fores brutalmente honesto, não será verdade que esse erro criou um halo negativo sobre toda a tua autoperceção? Falhei naquele projeto, logo sou um falhado. Uma característica, um evento, uma circunstância específica pode contaminar a visão total que tens de ti mesmo. Ou ao contrário, tiveste um sucesso e recebeste um elogio, alcançaste algo que te fez sentir bem. Durante quanto tempo viveste esse halo positivo? Consegui aquilo, logo eu sou incrível. Até que a realidade, essa coisa inconveniente, acaba por te mostrar que não. Tu és complexo. Tens áreas de genialidade e áreas de mediocridade. Tens tu, tenho eu, temos todos. Estás a ver o problema? Fazes a ti mesmo exatamente aquilo que fazes aos outros. Reduzes-te a fragmentos. Defines-te por episódios isolados. Crias uma narrativa simplificada sobre quem és, baseada em características específicas. E depois vives dentro dessa narrativa, como se fosse a verdade absoluta. Sou tímido. Baseado em quê? Sou desorganizado sempre? Em tudo? Aqui está a verdade dura. Tu não és a primeira impressão que causas e os outros também não são a primeira impressão que te causam a ti. Tu não és o erro que tu cometeste ontem. Tu não és o sucesso que alcançaste na semana passada. Tu não és uma característica isolada. Tu não és um traço de personalidade. És a complexidade inteira. És as contradições que te habitam. És a falha e a aprendizagem. És a pessoa que duvida e depois age. És a pessoa que se perde e depois se encontra. És imperfeito, inconsistente, em constante transformação. E isso, ouvinte do Quem Cala Consente, é um excelente passo para atingir um plano para tu viveres em pleno. Tu não és o halo, és a luz verdadeira por detrás do halo. E se este episódio te fez questionar algo, se te fez olhar de forma diferente para ti ou para os outros, se te fez parar esses 7 segundos de piloto automático, então faz uma coisa por mim. Subscreve este podcast agora, partilha com alguém que precisa de desligar o piloto automático também. Deixa uma avaliação, porque isso ajuda outras pessoas a descobrirem estas conversas. E principalmente, vem partilhar nos comentários do Substack uma situação onde apanhaste o teu próprio efeito de halo em ação. Porque quem cala consente. Consente com os próprios preconceitos. Consente com os julgamentos automáticos. Consente com a versão simplificada da realidade que o cérebro preguiçoso quer vender. E tu não vieste até aqui para consentir. E é por aí estar que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio. E já sabes onde me encontrar. mportela.substack.com. Deixa um comentário, fala-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente, consente, consente.
aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É no Portela ideias a girar.